Ele nasceu no meio do mato, entre plantações e pobreza. Desde criança, empunhava a enxada ao lado do pai, enquanto a mãe cuidava da casa com o pouco que tinham. Cresceu vendo os pais se sacrificarem, sentindo a fome bater na porta sem piedade e a doença rondar a família sem dinheiro sequer para um médico. Até que um dia, vendo a mãe passar mal e sem poder fazer nada, Jorge tomou a decisão mais difícil da sua vida: deixar tudo para trás. Sozinho, com uma mochila nas costas e uma promessa no coração, atravessou o deserto rumo aos Estados Unidos como imigrante ilegal. Enfrentou o medo, a sede, o desprezo. Foi humilhado, explorado, quase desistiu. Mas se manteve firme, porque tinha um propósito: mudar a vida dos pais. 10 anos depois, Jorge voltou. Não só com dinheiro, mas com uma chave na mão, uma casa de presente e lágrimas nos olhos. Porque ele sabia, a pobreza não era seu destino. Era apenas o ponto de partida. E agora, você vai conhecer a história real de um filho que cruzou fronteiras, venceu o impossível e provou que promessa de filho é coisa sagrada. O sol castigava a terra rachada como um juiz impiedoso. Na pequena comunidade de Bom Jesus do Mato Verde, no interior de Minas Gerais, a vida era uma rotina dura, onde cada amanhecer parecia uma batalha. Jorge, aos 20 anos, já carregava nos ombros a dureza de uma existência sem descanso. Acordava antes do sol, o corpo moído da véspera, e seguia com o pai para a roça, onde enfrentavam o chão seco, os grãos escassos e o calor que parecia nunca dar trégua. "Vamos, filho, antes que o sol esquente de vez", dizia seu Raimundo, um homem de olhar cansado, mãos calejadas e fé teimosa. "Tô indo, pai", respondia Jorge, pegando a enxada e amarrando a botina gasta. A mãe, Dona Lourdes, preparava o café com o pouco que tinham: mandioca, farinha e um restinho de café passado pela 3ª vez. Magra, porém sempre sorridente, ela fazia questão de abençoar o filho com um beijo na testa antes de ele sair. Jorge disfarçava o peso que sentia no coração. Ele sabia que, apesar do sorriso, ela escondia dores nas costas e um cansaço profundo nos olhos. A casa era simples: paredes de barro, telhado de zinco e móveis herdados de gerações. Um rádio velho era o único luxo, e dele saíam os sons abafados da vida lá fora. Água vinha de um poço que secava em tempos de estiagem, e a energia falhava toda semana. Na roça, Jorge trabalhava dobrado, tentando colher feijão e milho num solo ingrato. Ele sonhava, mas sonhar ali era quase um pecado. Os amigos de infância já tinham desistido. Uns foram para a cidade em busca de empregos mal pagos, outros se perderam em bebidas e abandono. Ele, porém, resistia. Pensava nos pais, pensava em dias melhores, pensava, mas sem saber como transformar pensamento em realidade. Numa tarde abafada, a tragédia deu o empurrão final. Dona Lourdes sentiu uma dor forte no peito. Caiu no chão. Da cozinha, Jorge correu desesperado e a pegou no colo. "Pai, pai, corre aqui! A mãe tá mal!" "Meu Deus do céu! Lourdes! Segura firme, mulher!" Não havia ambulância, não havia carro e não havia dinheiro. Jorge colocou a mãe numa carroça e tentou levá-la até a cidade, mas era longe e o tempo jogava contra. Por sorte, um vizinho os ajudou com um carro velho. No hospital, ela foi atendida às pressas. Um princípio de infarto. Depois de tudo, o médico foi direto: "Ela precisa fazer acompanhamento, remédios, exames. Não dá para brincar com o coração dela." Mas o custo era alto demais. E a família não tinha sequer o básico. Naquela noite, Jorge sentou no terreiro de terra batida, o céu estrelado sobre a cabeça e o peito apertado. A mãe dormia, fraca. O pai chorava escondido. Foi ali, no silêncio da madrugada, que Jorge tomou sua decisão. "Eu vou para os Estados Unidos, nem que eu vá a pé.
nem que eu tenha que atravessar o inferno, mas vocês nunca mais vão passar por isso. Eu juro por tudo. Eu volto, rico, e a vida de vocês vai mudar. Seu Raimundo tentou protestar. Meu filho, você vai se meter com coiote, atravessar deserto? Eles matam gente, Jorge, mas Jorge já não ouvia. Pela primeira vez na vida, ele via um caminho. Difícil, quase impossível, mas um caminho, e ele estava pronto para seguir. Ainda era madrugada, quando Jorge terminou de amarrar a mochila com 2 mudas de roupa, um pedaço de pão seco e uma garrafinha d'água. O céu sobre Bom Jesus, do Mato Verde, ainda estava escuro, mas as estrelas brilhavam com uma clareza quase cruel, como se soubessem da dor que aquela despedida carregava. Dentro da casa de barro, seu Raimundo olhava para o filho com olhos vermelhos, as mãos trêmulas segurando o chapéu contra o peito. Tem certeza, meu filho, depois que você passar daquela fronteira, não tem mais volta fácil. Jorge respirou fundo, tentando manter firme a voz. Pai, a mãe quase morreu e a gente nem tinha dinheiro para o remédio. Não dá mais. Eu não vou aceitar que a gente continue vivendo assim. Dona Lourdes, sentada na cama, envolta num cobertor fino, estendeu os braços magros. Jorge se ajoelhou ao lado dela. Meu filho, sussurrou ela com os olhos marejados. Você ainda é tão menino. E se alguma coisa te acontecer? Mãe, eu prometo, eu volto. Eu vou voltar com dinheiro, com outra vida. Vocês nunca mais vão precisar trabalhar. A senhora nunca mais vai precisar escolher entre comer e comprar remédio. Ela o abraçou com força, como se pudesse impedir o mundo lá fora de levá-lo. Seu Raimundo, em silêncio, se ajoelhou ao lado deles. Pela primeira vez em muitos anos, a família chorou junta, não de fome, mas de medo, de saudade antecipada. Jorge se levantou devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Rezem por mim. Não importa o que aconteça, eu vou lembrar de cada detalhe dessa casa e de vocês. Cada passo que eu der vai ser por vocês. O pai se aproximou, colocando as mãos pesadas nos ombros do filho. Vai, meu filho, mas não esquece quem você é, nem de onde veio. Jorge apenas assentiu, depois caminhou até a porteira. O dia começava a clarear, pintando de cinza o horizonte. Ele olhou para trás uma última vez. Viu a silhueta dos pais na porta, abraçados, pequenos diante da vastidão da roça, e então virou as costas e seguiu, para o desconhecido, para o deserto, para a promessa de uma vida que ainda precisava ser conquistada. O som abafado dos pneus sobre o cascalho foi a última coisa que Jorge ouviu antes de descer do velho caminhão clandestino. Estavam no norte do México. Com documentos falsos e uma mochila com 2 mudas de roupa, Jorge agora fazia parte de um grupo que tentaria a travessia mais temida, o deserto de Sonora. O coiote, um homem magro e de olhos frios chamado Ramiro, dava ordens secas em espanhol. Mochilas leves, nada de barulho. Se alguém ficar para trás, fica, entendido? Jorge não entendia bem, mas captava a ameaça nos olhos de Ramiro. Os outros imigrantes, havia hondurenhos, guatemaltecos, 2 brasileiros além dele, apenas assentiram. A travessia duraria de 3 a 5 dias, a pé, com caminhadas noturnas para escapar dos drones da patrulha americana e do sol mortal do dia. O primeiro dia foi suportável. Caminharam à noite, silenciosos, atravessando arbustos secos e colinas de pedra. Jorge sentia o coração bater como se fosse explodir. Não só pelo medo de ser pego, mas pelo medo de morrer. Era uma sensação estranha, mais intensa que qualquer dia de trabalho na roça, mais sufocante que qualquer dívida. No segundo dia, a água começou a faltar. Um dos imigrantes, um homem de meia idade chamado Esteban, passou mal. Não aguento mais. Minhas pernas. Ramiro deu um olhar gelado. Prossiga, ou você fica aqui. Jorge tentou ajudar, mas Ramiro apontou a arma para ele. Se ajudar,
Fica com ele. A escolha era cruel, Jorge continuou. Com os olhos cheios de lágrimas, viu Esteban desaparecer entre as pedras do deserto. O terceiro dia foi o mais cruel. O sol queimava mesmo antes das 8 da manhã. Os pés de Jorge sangravam dentro das botas. Um dos brasileiros, Rafael, um rapaz do Pará, caiu de joelhos. Cara, não vai dar. Eu vou morrer aqui. Levanta, Rafael. Jorge gritou, quase implorando. A gente está perto. Pensa na sua família. Rafael o olhou com os olhos fundos, secos, e tentou levantar. Conseguiu dar mais 10 passos. Depois caiu de novo. Ramiro fez um gesto com a cabeça. 2 assistentes o arrastaram até uma sombra improvisada. Jorge nunca mais viu Rafael. Na madrugada do 4º dia, avistaram uma cerca. Era a fronteira. Mas entre eles e o sonho americano, ainda havia um posto de patrulha e 2 quilômetros abertos. Ramiro fez sinal. Correriam ao comando. Agora ou nunca, sussurrou Jorge para si mesmo. Corre! Gritou Ramiro. Jorge correu com tudo. O coração parecia saltar pela garganta. Os tiros começaram. Disparos de aviso. Um helicóptero. Ao longe, um grito atrás dele. Alguém caiu. Jorge não olhou. Não podia. Só correu. Saltou por uma cerca baixa, rolou no chão e, quando se levantou, sentiu os pés pisarem em solo americano. Caiu de joelhos. Chorou. Tossiu poeira. Estava dentro. Mas, ao redor, o deserto continuava. E o sonho, agora, tinha um preço que ele começava a entender. Depois da travessia infernal pelo deserto, Jorge passou 2 dias escondido num galpão velho na periferia de Tucson, no estado do Arizona. Estava desidratado, com os pés em carne viva e a mente embaralhada por tudo o que viu. E deixou para trás. Ramiro desapareceu logo após entregá-los a um contato local. Era assim. Cada etapa da viagem tinha um novo dono, e agora Jorge pertencia à sorte. Jorge chamou uma voz em português. Ele se virou assustado. Era um homem alto, moreno, com sotaque nordestino carregado. Sou o Marcelo. O Ramiro me avisou que você vinha. Vou te ajudar, tá bom? Jorge mal acreditava. Um brasileiro ali falando sua língua. Mesmo desconfiado, deixou-se guiar. Marcelo o levou até um pequeno apartamento dividido com mais 3 imigrantes, todos em situação irregular como ele. O lugar era abafado, com colchões no chão e cheiro de mofo, mas parecia um palácio perto do deserto. Aqui é assim, mano. Ninguém tem luxo, mas a gente se ajuda. Consegui um bico para você numa obra, mas os caras sabem que a gente não tem documento. Pagam pouco e tratam mal. Tem que aguentar calado. Jorge assentiu. Não tinha escolha. No dia seguinte, às 5 da manhã, Jorge vestia roupas emprestadas e subia num caminhão rumo a uma construção. Lá, o encarregado, um homem de meia idade, gordo e arrogante, gritou assim que o viu. Novo? Não fala inglês? Ótimo. Mais um para carregar peso. Jorge não entendeu todas as palavras, mas sentiu o desprezo em cada sílaba. Trabalhou debaixo do sol, carregando sacos de cimento, misturando concreto, varrendo entulho. Não havia pausa, não havia dignidade. E quando ousou pedir água, o encarregado respondeu seco. Trabalha primeiro, bebe depois. À noite, de volta ao apartamento, mal conseguia se manter de pé, mas havia um alívio. Estava vivo e no bolso $40, o pagamento do seu dia. Marcelo o viu sentado com os olhos fixos no chão. É assim no começo, irmão. Eu cheguei há 2 anos. Já fui garçom, limpador de banheiro, entregador. A gente leva porrada, mas aprende. Se você aguentar, um dia melhora. Jorge olhou para ele e perguntou: Você ainda manda dinheiro para o Brasil? Marcelo sorriu com tristeza. Toda semana. Minha mãe precisa dos remédios dela, igual a sua. Naquela noite, Jorge não dormiu. Deitado num colchão fino, com os músculos doendo, encarou o teto rachado e prometeu a si mesmo:
Eu não vou desistir. Eu não vim aqui para ser humilhado para sempre. Um dia, eu vou ser dono do meu próprio trabalho. E meus pais nunca mais vão sofrer. O inverno chegou sem pedir licença. O vento cortava como faca. E Jorge, com um casaco surrado que Marcelo arrumou num brechó, tremia antes mesmo de sair para o trabalho. A obra agora era outra, um prédio em reforma no centro da cidade. Os patrões mudaram, mas o tratamento era o mesmo. Gritos, silêncio forçado e medo constante de ser denunciado. No barracão da construção, enquanto os outros riam de uma piada que ele não entendia, Jorge se sentia invisível. Era como se a língua deles fosse um muro, um que ele precisava escalar. Foi numa noite fria, sentado com um caderno velho que Marcelo lhe deu, que Jorge começou a estudar. Hello, my name is Jorge. Ele lia em voz baixa com o lápis entre os dedos calejados. Isso aí, mano, disse Marcelo entrando com 2 sacolas de supermercado. Devagar, mas você vai aprender. O inglês é a chave para sair desse buraco. Eu não aguento mais não entender o que estão falando. Parece que estão rindo de mim o tempo todo. Marcelo largou as sacolas na mesa. Tão mesmo. Mas quando você entender o que eles dizem, aí você vai poder responder. E vai doer mais neles do que agora dói em você. Jorge estudava todas as noites. Chegava exausto, mas lia, copiava palavras, repetia frases. Aos poucos, começou a entender comandos na obra. Um dia, quando o encarregado gritou "Clean that mess", ele entendeu. E fez antes que o dedo apontasse. Num sábado, Marcelo o levou até uma lavanderia de uma brasileira chamada Sônia, que precisava de alguém para consertar umas prateleiras. É rápido, disse Marcelo. Ela paga bem e talvez consiga arrumar mais bicos para você. Sônia era uma mulher forte, prática. Observou Jorge enquanto ele trabalhava. Você é de onde no Brasil? Minas Gerais, interior. Eu sou de Recife. Cheguei faz 10 anos. Sofri tudo que você está passando. Mas hoje tenho meu negócio. E você? O que quer fazer aqui? Jorge parou por um instante, olhou para as mãos sujas de graxa, depois para os olhos firmes dela. Quero ter meu próprio negócio também. Mas antes, não quero falar inglês direito. E ajudar meus pais no Brasil? Sônia sorriu. Vai conseguir. Você tem o olhar de quem não desiste. A partir dali, Jorge passou a fazer pequenos serviços na lavanderia. Consertava, limpava, ajudava nos finais de semana. Com o dinheiro extra, comprou um celular melhor e começou a conversar por vídeo com os pais. Sempre sorria, mas escondia a tristeza ao ver o rosto envelhecido da mãe. Tô indo bem, mãe. Não se preocupa. Logo, logo eu mando mais. Mas por dentro doía. E mais forte que a saudade era a fome de vencer. 2 anos haviam se passado. Jorge agora entendia quase tudo que diziam e já arriscava conversar em inglês com os clientes da lavanderia da Sônia. Ainda trabalhava na obra durante a semana, mas aos fins de semana era na lavanderia que ele se sentia mais vivo. Mais humano. Sônia se tornou uma espécie de mentora. Ensinava sobre finanças, organização e falava com ele como um igual. Você já pensou em abrir uma empresa? Perguntou ela numa tarde enquanto fechavam o caixa. Já, mas é impossível. Nem documento eu tenho. E dinheiro, então? Sônia apoiou os cotovelos no balcão. Nada é impossível. Com planejamento, paciência e aliados, dá para fazer acontecer. Você é honesto, dedicado e tem uma coisa rara por aqui. Gratidão. Jorge abaixou a cabeça tocado. Só quero dar uma vida melhor para os meus pais. Eles trabalharam a vida toda e continuam sem nada. E você vai dar, garantiu ela. Mas precisa pensar grande. Imigrante que só sobrevive nunca sai do mesmo lugar. Tem que ousar. Essas palavras ficaram martelando na mente de Jorge. No fim daquele mês, com a ajuda de Sônia, ele abriu uma pequena conta bancária com um número provisório de contribuinte. Era um começo. Passou a guardar cada centavo que podia, mesmo que isso significasse comer arroz com ovo por semanas.
À noite, depois dos estudos, escrevia ideias num caderno. Lavanderia móvel, limpeza de carpetes, concertos gerais. Pensava em tudo que sabia fazer com as mãos. Sabia que não podia concorrer com empresas grandes, mas podia começar pequeno e honesto. Marcelo, que agora trabalhava num restaurante, ria dos planos de Jorge. Empreender? Sem documento, sem carro, sem nada. Você sonha alto demais. Irmão, e por que não? Retrucou Jorge. Já fui humilhado demais para viver com medo. Se eu errar, erro tentando. Na semana seguinte, Jorge comprou uma lavadora usada de carpete por $200. Gastou mais 50 em produtos de limpeza e montou um cartão de visitas simples. Limpeza rápida Jorge. Serviço de qualidade. Na porta da sua casa. Nos primeiros dias, entregou os cartões a pé pelos bairros mais humildes. Nada. Mas no quinto dia, uma senhora mexicana ligou. Você é o brasileiro que limpa carpete? Sim, sou eu. Posso ir amanhã cedo? Ela concordou. Com o rosto suado e as mãos tremendo, Jorge fez seu primeiro serviço. Levou 3 horas, limpou com cuidado, capricho e recusou gorjeta. Só indique para alguém se gostar, disse sorrindo. No mesmo dia, o telefone tocou de novo. E no dia seguinte, mais um cliente. Aos poucos, Jorge começava a ser conhecido. Ele chegava em casa à noite exausto, mas sorrindo. Marcelo o observava em silêncio e, pela primeira vez, não zombou. Disse, apenas, "Você tá mesmo fazendo acontecer, hein?" Jorge respondeu com os olhos brilhando, "Tô só começando." O telefone não parava mais de tocar. As indicações entre os clientes foram crescendo como um fogo silencioso e Jorge mal dava conta dos pedidos. Em poucos meses, trocou a lavadora velha por uma nova, mais potente. Alugou uma van usada, que pagava em suaves prestações, e personalizou com um nome simples, mas marcante. Limpeza rápida Jorge, honestidade e capricho. Foi Sônia quem sugeriu o slogan. Aqui, as pessoas valorizam isso. Se você entrega o que promete, você cresce, disse, orgulhosa. Jorge agora dividia seu tempo entre a obra, a lavanderia e os clientes de limpeza. Dormia pouco, mas sorria sempre. Mandava dinheiro todo mês para os pais no Brasil e ligava quase todos os dias por vídeo. Tá trabalhando demais, filho, dizia Dona Cida, preocupada. Não esquece de descansar. Descanso quando vocês estiverem numa casa boa, mãe. Quando o pai não tiver mais que acordar às 4 para lidar com enxada. Seu pai, sempre calado, olhava com os olhos marejados. Não dizia nada, mas Jorge sabia. Ele estava orgulhoso. Com o tempo, Jorge deixou a obra. O negócio próprio estava rendendo mais e consumindo mais tempo. Contratou um ajudante, José, um hondurenho calado, porém trabalhador como ele. Depois veio outro. Então, uma moça brasileira chamada Eliane, que cuidava das agendas e das contas. Você precisa de alguém para te ajudar com o lado burocrático, disse ela. Não dá mais para ficar só no caderninho. Jorge resistiu no início, mas cedeu. Eliane era organizada e firme. Em pouco tempo, ele passou a confiar nela como confiava em Marcelo. Falando nele, Marcelo observava tudo de longe. Continuava no restaurante, ganhando pouco e reclamando muito. Tá virando patrão agora, hein, Jorge? Disse um dia, meio em tom de brincadeira, meio de inveja. Não sou patrão, mano. Sou sobrevivente igual a você. A diferença é que eu cansei de ser invisível. Num fim de semana, Jorge reuniu a equipe num pequeno parque e fez um churrasco. Era simples, mas cheio de significado. Quando cheguei aqui, nem inglês eu sabia. Agora tenho uma equipe, clientes fixos e amigos de verdade. Mas isso aqui é só o começo, disse levantando uma latinha de refrigerante. Todos aplaudiram. Noite, sozinho no quarto, Jorge abriu o aplicativo do banco e viu o saldo. Quase $50.000 poupados.
Respirou fundo, pegou o celular e ligou para o Brasil. Pai, mãe, tô juntando tudo. Acho que ano que vem eu volto para aí. Silêncio do outro lado. Então, a voz embargada da mãe. Volta, meu filho. Volta quando seu coração mandar. A casa continua humilde, mas cheia de amor esperando por você. Jorge sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Eu não volto de mãos vazias. Eu volto para mudar a vida de vocês. Palavra de filho, palavra de homem. Os dias se transformaram em meses. Os meses em anos. E quando completou uma década de suor, sacrifício e vitórias silenciosas, Jorge olhou no espelho do pequeno escritório em Nova Jersey e entendeu. Havia chegado a hora. A promessa feita naquela madrugada, na beira da cama da mãe doente, ainda vibrava dentro dele. Era hora de voltar. Não como partiu, com medo, vergonha e o estômago vazio, mas como um homem completo, com dignidade no peito e conquistas nas mãos. Comprou a passagem com as mãos trêmulas. Na mala, guardou pouco. Roupas simples, o antigo terço da mãe, o retrato dos pais amarelado e uma pequena caixa de madeira com uma chave dentro. Ao lado, uma escritura. O novo lar deles. O avião cortou as nuvens do oceano como uma flecha voltando ao arco. Jorge passou o voo em silêncio, revendo cada passo, cada queda, cada noite limpando banheiros enquanto sonhava com aquela volta. Ao pousar em Confins, sentiu o cheiro do Brasil antes mesmo de descer da aeronave. Um cheiro de terra quente, café passado e saudade. No saguão do aeroporto, seu coração parecia bater fora do peito. E então ele os viu. Dona Cida, com um vestido azul claro e os olhos marejados. Sebastião, de camisa xadrez e sapatos lustrados, tentando disfarçar a emoção com a postura rígida. «Jorge!» gritou a mãe, correndo com os braços abertos. Ele largou a mala e correu. O abraço foi longo, apertado, com soluços presos na garganta e lágrimas correndo soltas. Meu filho voltou», repetia Dona Cida como uma oração. «Prometi que voltaria, mãe, e voltei. Nunca mais vocês vão passar aperto. Nunca mais.» Na volta para casa, tudo parecia menor do que Jorge lembrava. As árvores, os morros, até a casa, mas o amor, esse era imenso. Sentaram-se à mesa como nos velhos tempos, comeram arroz, feijão e angu e riram. Pela primeira vez em muito tempo, havia leveza no ar. Mas no domingo seguinte, Jorge pediu que os pais se arrumassem. «Vamos dar uma volta», disse com um sorriso misterioso. Entraram na caminhonete alugada e seguiram por uma estrada de terra. Passaram pelo vilarejo, pelos cafezais, por um pasto com bois gordos, até que chegaram a um portão branco, cercado por árvores frutíferas. «Pode descer, mãe.» «Pai, chegamos.» «Chegamos onde, meu filho?» perguntou Sebastião. «Em casa.» Diante deles, uma linda casa térrea com varanda, jardim florido e uma placa na entrada. Família Oliveira. Dona Cida levou a mão à boca. «Jorge, isso é de vocês. Tudo. Não tem mais goteira. Não tem mais chão batido. Tem cama boa, água quente, despensa cheia e paz. Vocês não precisam trabalhar nunca mais. Agora é minha vez.» Sebastião não conseguiu conter o choro. Abraçou o filho como nunca tinha feito antes. «Você fez tudo isso por nós. Foi por vocês que eu fui, e é por vocês que eu volto. Promessa feita. Promessa cumprida.» A nova casa parecia ter sido construída não apenas com tijolos, mas com cada lágrima, cada noite mal dormida, cada dólar economizado com esforço. Jorge acordava cedo e, pela primeira vez em anos, ouvia o canto dos pássaros sem a correria. Do trabalho pesado, sentava-se na varanda ao lado dos pais, tomava café coado no coador de pano e falava da vida. Dona Cida cuidava do jardim com entusiasmo.
plantou roseiras, lavandas e um pé de limão. O Sr. Sebastião, teimoso como sempre, ainda acordava às 4 da manhã e varria à frente da casa. Pai, não precisa mais disso, Jorge dizia sorrindo. Eu sei, mas é o costume. E a alma da gente precisa de rotina. Respondia firme. Jorge respeitava. Sabia que certos hábitos eram mais que gestos, eram parte da identidade. Apesar da paz, algo nele não descansava. Era como se, mesmo de volta, parte dele ainda estivesse em movimento. Um desejo o consumia por dentro, retribuir ao mundo o que aprendeu. Inspirar outros jovens que, como ele, cresciam na roça sem esperança. Começou dando palestras nas escolas da região. Falava sobre persistência, coragem, sobre como aprender inglês assistindo vídeos com legenda e carregando máquinas de lavar nas costas. Eu sou filho de lavrador e hoje sou dono do meu próprio negócio. Não foi sorte, foi suor. E fé. Muitos adolescentes se emocionavam. Outros riam, desacreditavam. Mas Jorge plantava sementes e ele sabia disso. Com o tempo, criou um pequeno projeto social, Raízes do Futuro. Oferecia aulas de inglês, noções de empreendedorismo e acesso à internet para jovens da zona rural. Tudo gratuito. Eliane, sua ex-secretária nos Estados Unidos, se mudou para o Brasil e passou a coordenar a parte administrativa. José, o ajudante hondurenho, também veio, agora como sócio numa nova unidade do serviço de limpeza, desta vez em Belo Horizonte. Jorge não parava. Mas agora seu esforço tinha outro ritmo. Era movido por paixão, não mais pela necessidade. Num domingo ensolarado, organizou um almoço comunitário em frente à nova casa dos pais. Famílias inteiras vieram. Crianças corriam, velhos contavam, causos, e no meio da mesa uma faixa estampava: enquanto houver sonho, haverá caminho. Durante o discurso, com a voz firme, Jorge olhou em volta e disse: eu fui embora porque precisava vencer, mas voltei porque aqui é meu lugar. Voltei para dizer que não é preciso ir embora para sempre. Voltei para provar que a pobreza não é sentença, é só ponto de partida, e que todo filho de lavrador tem o direito de sonhar alto. A plateia aplaudiu, de pé. E ali, naquele instante, Jorge percebeu. A maior riqueza que conquistou não era o dinheiro, nem a casa, nem o negócio. Era poder olhar nos olhos dos seus pais e dizer: eu consegui. E agora é a vez de outros conseguirem também. Assim, sob o céu de Minas, a história de Jorge se transformava, de menino da roça a símbolo de esperança.